Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast Muito Mais Sombrio. Aqui a gente fala sobre as ações da gestão do município, sobre os eventos, sobre tudo o que acontece por aqui, para que a gente possa estar bem informado, acompanhar o andamento e os avanços do município que acontecem de forma cada vez mais rápida e mais eficiente. E a gente já no último episódio começou a trazer então essas retrospectivas de dezembro, né? Um momento da gente relembrar, fazer um balanço de como foi o trabalho durante o ano. E aí, por isso, durante esse mês a gente vai trazer algumas secretarias aqui para a gente fazer um pouquinho desse clima de retrospectiva mesmo, para relembrar um pouco do que cada secretaria passou, trabalhou, evoluiu, que dificuldades que venceu. E assim a gente vai fazer hoje com a Secretaria de Agricultura, que antes era o mesmo secretário que esteve conosco na semana passada, o Jonas, e desde setembro, então, tem o seu secretário de Agricultura, que é o Chico do Maracujá. Seja bem-vindo, Chico. Obrigado. Muito bem, Chico, conta pra gente um pouquinho de como é que foi esse desafio, né, pegar a secretaria. A gente já estava num período dificultoso ali em relação às chuvas, né, que afetou bastante a agricultura. Conta pra gente um pouco de como foi o início desse trabalho. Então, eu assumi dia 6, né, de setembro a secretaria, e a partir que eu assumi ali, começou a chover muito, né, atingiu aí grande volume de chuva no nosso município, então deu muito trabalho, tivemos muitas dificuldades, né, a lavoura sendo alagada, muita drenagem de passagem para as propriedades que estragou, muita estrada de morro, né, onde que está localizado os bananais, então nós tivemos muita dificuldade, né, um transtorno por causa da chuvarada. E normalmente, assim, tirando um pouco esse fato da chuva, que é uma coisa que atrapalhou bastante, ainda está gerando, acho que, dificuldades aí para os produtores, né? Mas o que a gente pode dizer hoje, Chico, assim, os principais trabalhos que a Prefeitura, enquanto Secretaria de Agricultura, fornece aí para os produtores, né? Que forma de auxílio, atendimento, quais são os principais serviços que a Secretaria oferece? A Secretaria hoje da Agricultura de Sombrio, ela presta serviço de trator com arado, grade, a retroescavadeira, o atendimento com veterinário na parte do SIM, né, atendendo os estabelecimentos, e a parte veterinária no campo, que é com a veterinária Juliana. Então, esses são os atendimentos da Secretaria da Agricultura. E qual é o forte, assim, de Sombrio na agricultura? Um balanço, assim, mais ou menos, o que a gente tem mais forte aqui no município? A respeito de prestação de serviço? Isso, de produção, assim mesmo, né? Porque também são épocas diferentes, né? Mas no quesito de produtores, assim mesmo. A gente, de produção, né? A gente tem o maracujá, o fumo, a mandioca, a banana, o arroz, porque Sombrio é bem diversificado, né? Sobre culturas, eu acho que é um município que tem o que mais tem diversificação aqui no nosso município. Tem várias culturas, arroz, soja, milho, gado de leite, gado de corte, maracujá, pitaia, banana, mandioca. E para preservar, assim, essa diversidade... Tomate. Sim. E para preservar essa diversidade, assim, de culturas no município, é inevitável, assim, que esses produtores contem com o auxílio da prefeitura, assim, né, Chico? É com certeza uma ajuda importante para que eles continuem o trabalho, assim. Sim. A gente tem o pequeno produtor, né, e tem o grande produtor. Então, o pequeno, ele precisa mais de auxílio. Porque, na verdade, em geral, a gente é pequeno produtor, né? Em pequenas propriedades, mas grandes produtores. A gente tem várias culturas aqui que tem a produção bem elevada, tipo o maracujá. Nós temos o maior produtor de maracujá por metro quadrado do Brasil, é nós, né?
Olha Então só. a gente tem o melhor maracujá do Brasil também aqui. Então a gente trabalha em pequenas áreas, mas a gente é grande produtor, porque a gente tira o máximo do 1 hectare. Tanto na banana, como no arroz, na pitaia, maracujá, a mandioca. Então a gente, com pouca espaço de terra, a gente consegue produzir bastante. Então tem a necessidade, né, de um auxílio da prefeitura, o trator lá para lavrar a terra, gradear. Tem produtor que não consegue, às vezes não tem condições financeiras de ter de um ter trator, o seu equipamento, né? Até os últimos anos, aí que passou, o maquinário agrícola subiu muito, né? Até 100%. Teve uns que subiu até mais que isso, né? Então a dificuldade também de muitos pequenos produtores é conseguir ter o seu trator, o seu equipamento, né? Porque às vezes muita gente não sabe, é que um trator, se ele custa lá 200 mil, só o trator, aí tem o equipamento. Aí o equipamento às vezes custa mais 150 mil, mais 100 mil. Então aí E às vezes nem vai utilizar tanto assim, né? Porque é por épocas, não? É por época, né? Começa a mexer na terra, precisa do arado, a grade, depois precisa do distribuidor de calcário, depois precisa, de repente, se é milho lá para fazer uma silagem, precisa da siladeira. Então, cada fase da cultura vai precisando um equipamento. Aí, uma siladeira hoje, aí deve estar em torno dos 40, 50 mil reais, uma mais simples. Né? Tô só tirando aqui, mas é mais ou menos por aí. No chute, mais ou menos. Uma carreta para puxar a silagem para vascular, em torno aí de 35 mil a 40 mil reais também. Então é tudo muito caro. Sim. E aí eles conseguem isso através da prefeitura de forma gratuita? Como é que funciona esse contato assim? Não, a gente cobra uma taxa ali, né? Hoje é de R$70 a hora. Então a gente faz o agendamento, cobra essa taxa de R$70 a hora. E agenda ali E a para gente receber vai trabalhando conforme também o tempo vai. A gente segue vai o colaborando, né? Porque o tempo com certeza está afetando muito, assim. E que medidas, né, que vocês estão tomando, assim, de auxílio mesmo, né, Chico, em relação à chuva? Claro que o tempo é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer, né? Mas de que forma que a secretaria se coloca à disposição, assim, desses produtores? A secretaria, nesse tempo de chuvarada, ela ficou ali para tentar resolver algum problema de alagamento. A gente tentou ajudar bastante, mas tinha algumas situações que era inevitável, porque às vezes nem com uma drenagem de valo não tinha nem escoamento para água. Onde a gente tinha, a gente conseguiu fazer, né? Algumas também não conseguimos atender todo mundo, né? Porque deu muito imediato. Muita quase chuva todos em pouco precisaram tempo, né? de uma hora só, né? Então a gente conseguiu fazer o máximo para ajudar. Alguns casos a gente não conseguiu, porque não tinha nem espaço para fazer a drenagem, né? Não tinha caimento da água, mas a gente fez bastante drenagem, lavoura de fumo, maracujá, mandioca. Muito bem. E, Chico, a gente está trazendo aqui as retrospectivas, né, das secretarias. Eu estou pedindo para os secretários, para os nossos convidados trazerem aí as suas colinhas, né? Observei que tu trouxe também alguns dados para a gente. Se tu puderes citar. Então, atendimento veterinário, né, que é no campo, a gente fez aqui 319 esse ano de 2023. Isso é bastante atendimento. A Juliana, né? E também as inseminações artificiais, que a gente tem a prestação de serviço, né? A prefeitura tem uma parceria com um veterinário que a prefeitura distribui o sêmen. E tem um veterinário que faz o trabalho ali, o processo de inseminar. Então a gente teve mais 167 inseminação
E mais o serviço do SIM, né? Que é o veterinário Felipe, que faz essa parte. É mais 16 estabelecimentos que ele presta serviço. Isso é mensal, né? Às vezes, conforme precisa, até sim. semanal. E o serviço aqui de trator reto deu mais 461 propriedades. Nossa. Não, eu falei errado. Atendimento veterinário 319 propriedade foi atendido. E 167 propriedade de inseminação. Né, e 16 estabelecimentos do SIM. E 461 propriedade com máquina, né, reto e trator. Aí de mais de 1.292 horas prestado de serviço. E foi um ano, tirando essa dificuldade agora no final do ano, ali a partir da metade do ano que começou a chuva, foi um ano assim produtivo para a agricultura, num sentido geral, assim, dentro do município mesmo, de estarem sendo valorizados, né? A gente teve a Semana da Agricultura, acho que tu não estava aí secretário ainda, né? Mas com certeza participou também, trazendo conhecimento, assim, foi um ano produtivo para a agricultura? Sim, foi, né? Tirando aí o ano difícil para os produtores rurais, para a Secretaria de Agricultura, né? O governo Gislaine e Geriel, ele vem fazendo melhorias cada dia que passa na agricultura, né? Então, cada vez mais a gente está tentando trazer mais melhoria para a agricultura. Então, foi feito, né, agricultura familiar, a gente está prestando apoio também agora à abertura da colheita do maracujá dia 20, então a gente está cada vez... Dia 20 de dezembro agora? Dia 20 de dezembro agora. Bacana. Então, o Sandoval vai passar aí o convite a todos, né, da EPAGRE, também é uma parceria com a EPAGRE e a Prefeitura, mas ele vai estar passando o convite aí. Então, a gente tem dado vários apoios para que a nossa agricultura se fortaleça melhor, né? A Secretaria também se fortaleça melhor para poder atender cada vez mais os agricultores, que é uma passo importante para o governo. E economicamente, né? A agricultura, o município é um setor grande, né, de economia, de geração de emprego, né? Nós temos aí 30% da arrecadação vem da agricultura. Coisa. Então, nós temos que valorizar bastante essa cultura, né? Essa pasta da agricultura, essa secretaria, valorizar e fazer investimento para melhorar mais cada dia que passa, melhorar mais a nossa agricultura. E a própria valorização dentro do município, né? Porque a gente tem, por exemplo, a alimentação das crianças nas escolas, que é através também de muitos fornecedores daqui de Sombrio, né? Então, verduras, frutas, produções que são daqui mesmo, que a prefeitura aproveita, gasta menos, né, Chico? E tem uma coisa de qualidade, um produto feito aqui. Mas para a gente ir finalizando, então, eu queria te perguntar as expectativas para 2024. A gente sabe que ainda vai chover bastantinho assim no início do ano, mas depois as coisas começam a normalizar um pouco em relação à chuva. Quais são as expectativas, então, para o próximo ano de avanços assim na agricultura em Sombrio? A expectativa é que o tempo melhore, para chover um pouco e que a gente continue, né, esse nosso trabalho. Isso aí a gente vai trabalhar em cima disso também, para que a secretaria cada vez trabalhe melhor, atenda melhor o produtor, que sempre tem que estar, né, o setor público ele sempre tem que estar buscando melhoria. Então, trabalhar em cima disso, que cada vez consiga atender melhor, a abrir mais o atendimento, né, que a gente cada vez melhore mais. Então, eu acho que essa é a expectativa, né? E que também seja um ano bom aí, né? De próxima safra boa para os produtores, né? A gente torce por isso, o produtor rural também.
Então, que Sabe seja bem como é que é, né? Que venha um ano, né, cada vez melhor também. Eu acredito também nisso, né? Que a agricultura, ela, dos últimos anos aí, dos últimos 10 anos, ela tá só crescendo. Então, acho que é o futuro, é produzir alimento. Então, tenho certeza que também a nossa agricultura aqui de Sombrio cada vez vai crescer mais, né? Porque nós temos também num lugar muito bom, onde nós temos umas terra parelha, né? Terra sem pedregulho, terra de produtiva. Então, nós temos água, né? Então, acho que a nossa agricultura cada vez vai crescer muito mais e crescer até, acho que, acima do que a gente espera. Acho que a nossa agricultura ainda vai ser um exemplo, né? Hoje já é, mas cada vez vai ser melhor. Que bom. E para finalizar, então, queria deixar um espaço para que tu deixe um recado aí para esses produtores, né, que podem contar com a secretaria, talvez que às vezes têm curiosidade de utilizar algum desses serviços que a prefeitura fornece e ainda não utilizam, para que se mantenham mais próximos também da secretaria. A gente está aí para atender, né, todo mundo e escutar todo mundo. Então, quem tem interesse, às vezes, de algum serviço da secretaria, vem, às vezes, mais com tempo, porque a gente segue o agendamento, né? Então, às vezes, se querer para uma semana já pedir para outra semana também, às vezes, a gente não consegue fazer. Então, pedir mais com tempo, que venha um tempo antes e agende, que a gente tá ali para ajudar, para tentar resolver o problema, né? Então, que a secretaria está à disposição dos agricultores. A gente está ali, está para escutar, está para ajudar. É isso aí o nosso papel. Muito bom. Chico, espero que ano que vem a gente retorne aqui no podcast com boas novas para a agricultura, né? Com um clima um pouco mais favorável, né? E com avanços importantes também nessa pasta. Um bom final de ano para você e um sucesso aí para a Secretaria de Agricultura do município. Obrigado. Muito bem. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Juliana, que é a veterinária do município, para a gente explicar também um pouquinho disso que o Chico citou, né? Esse trabalho da inseminação, que é um trabalho super importante, um diferencial do município de Sombrio. É um trabalho muito bem executado. A gente vai conversar com ela daqui a pouquinho. Fica com a gente que a gente já volta. Estamos de volta com um podcast muito mais sombrio. A gente conversou um pouquinho agora com o nosso novo secretário de Agricultura para falar um pouquinho de como foi o ano. Apesar de ele ter assumido em setembro, esteve acompanhando o trabalho da secretaria desde o início do ano, né? Com muitas boas ações, Semana da Agricultura, novos veículos adquiridos, né? Esse ano de 2023, até metade dele, antes da chuva vir, estava indo tudo muito bem, né? E depois, quando a chuva veio, foi realmente um trabalho de assistência para esses produtores, né, que sofreram com as chuvas, apesar de já terem sido avisados, né, sobre o El Niño lá na Semana da Agricultura, foi um assunto bem pontuado. Esses produtores estavam por dentro do que poderia vir a acontecer e aconteceu, que foi a questão climática, que vai até alguns primeiros meses aí do próximo ano de 2024. Mas o trabalho da Secretaria de Agricultura tem sido esse, de fazer assistência, o auxílio para esses produtores agora em relação à chuva, mas vem desenvolvendo um trabalho desde o início do ano. Tanto em relação ao que a gente comentou com o Chico dos veículos, né, da produtividade aí das culturas, quanto com os animais do município, né? E por isso a gente recebe agora a veterinária oficial de Sombrio, a Juliana. Quem acompanha os vídeos lá na prefeitura já deve ter visto alguma entrevista tua, né, Ju? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, para estar aqui trazendo informação pro sombriense, né, para todo cidadão sombriense. E
Tô muito feliz. Vamos conversar um pouquinho, né? Uhum. Muito bem. Juliana, eu queria primeiro trazer uma introdução, assim, para quem não te conhece, né? O trabalho que há quanto tempo tu estás aqui na secretaria com a gente desenvolvendo esse trabalho para os produtores, né? Já ouvi tu dizer ali nos nossos vídeos, né? A valorização, assim, que tu tens em relação ao município, né? Por ser daqui. Conta um pouquinho dessa tua trajetória pra gente. Então, eu tô à frente da parte ali de atendimento veterinário da prefeitura há cerca de 2 anos, vai fazer agora, vai completar 2 anos em que eu estou trabalhando e atuando ali nessa área, né? Sou daqui de Santa Catarina e do município de Sombrio, né? Nascida e criada na Sanga Negra, o pessoal me conhece. Toda a família daqui, então, quando eu me formei e pude estar retornando ao município trabalhando, assim, foi bem gratificante. Eu fiquei bastante feliz em poder estar atuando aqui, né? Porque muitos dos produtores daqui são meus conhecidos, né? Uhum. Então, desde a infância, muita gente que eu atendo aqui ou conhece meus avós ou conhece parte da família. Então, é bem gratificante estar podendo trabalhar aqui e ajudar, né? Bastante nessa área que eu amo tanto. Que bacana. E, Juliana, falar um pouquinho da situação do nosso município, assim, da tua área, né? Da produção de gado de corte, de leite. Me corrija se eu estiver errada também, se eu citar alguma coisa aí a respeito disso, né? Mas, assim, o trabalho que tu exerce hoje, são muitos animais que o município tem. O que é mais forte, assim, de produção aqui em Sombrio que tu observas, assim? Assim, o gado aqui na nossa região, a gente tem alguns produtores especializados, né, que tem o foco da propriedade ou a produção de leite ou produção de gado de corte, que nessas propriedades a gente costuma ter um pouquinho mais de investimento, mas a gente também tem muitos produtores em que o gado, ele é uma forma de renda extra, né? Tipo assim, o produtor, ele planta o maracujá, ele planta a mandioca, mas acaba que tem alguma área de terra na propriedade livre, um espaço livre, e acaba fazendo um potreiro, colocando alguns animais, até para ter um leite para o consumo próprio, ou a carne também, né? E então, acaba que a gente tem bastante propriedades pequenininhas, assim, em que que eu faço um atendimento quando eles precisam de alguma coisa de emergência, algum animal ficou doente, ou alguma informação, saber como pode melhorar um pouquinho o manejo, talvez, né, aumentar um pouquinho de ganho de peso dos animais. E faz essa assistência também para esse pessoal que não tem o gado como uma fonte de renda primária da propriedade, assim. Seria mais como um extra, né? E daí a gente também tem as propriedades dos nossos produtores que são mais especializados, os que investem um pouco mais, em que a gente faz um acompanhamento mais próximo, porque o número de animais também é maior nessa propriedade, enfim, a fonte de renda deles vem toda dali, né? O pessoal que produz leite, a gente tem o Dego na Guarita, que já apareceu em alguns vídeos ali, né? O Dego e a Rose. A gente tem também o Adriano, que tem um compost barn, que é um sistema de criação um pouco diferente também. Ele também é um produtor mais especializado aqui na nossa região. A gente tem o próprio inseminador da prefeitura também, o Gustavo, que trabalha muito com gado de corte, né? E a gente tem outras propriedades também aí na região que trabalham com gado de corte e com o gado leiteiro também, né? Então, a gente está sempre fazendo assistência nesse pessoal em que tem o gado de leite ali, né? Que faz a produção de leite. Costumo fazer um acompanhamento com ultrassonografia também de alguns animais. Até para quando eles fazem a inseminação, que o sêmen também é fornecido pela prefeitura, né? A gente faz o diagnóstico de gestação precoce, para ele não precisar ficar esperando até a vaca completar 5 meses e começar a apresentar alguns sinais em que tu identifica, assim, né, mais fácil. Então, a gente já consegue fazer ali com 35 dias o exame ultrassonográfico e identificar a gestação o quanto mais cedo, para ele poder dar uma atenção especial para esse animal também, porque já que tá prenhe, né, então a gente tem que fazer um acompanhamento dela diferente dos outros animais, até muda um pouquinho da nutrição, né, e ele já fica confirmado ali que tá prenhe. E, Juliana, que bacana que é um atendimento, né, veterinário, mas ao mesmo tempo é um pouco de uma aula também, né? Porque esses produtores que às vezes não têm tanto conhecimento, né, que começaram com alguns animais agora, vão ter ali contigo a oportunidade de tirar dúvidas também e de fazer ali um manejo mais inteligente, né, mais proveitoso, que talvez se não tivesse esse serviço não aconteceria dessa forma. É isso assim?
Sim, porque muitos aqui na região não sabiam nem que se tinha a possibilidade de fazer ultrassom nas vacas para fazer o diagnóstico, né, precoce. Muitos tinham a vaca, às vezes, no potreiro, assim. Até mesmo esses pequenos produtores que têm 1 ou 2 animais, né? Que aí eles ficam, às vezes, na dúvida. Ele tá prenha, não tá? Vou vender a vaca, não vou? E agora, tipo assim, eles já sabem, então já me mandam uma mensagem ali, já me chamam, Juliana, preciso confirmar tal vaca. Já deixa lá prontinha, que eu vou lá e faço o exame e a gente já identifica se tá prenha ou não, né? E aí ele tá sempre passando orientação para eles, né? Até para divulgar mais o trabalho que a prefeitura faz também com o fornecimento do sêmen, né? Da importância da inseminação artificial também para dentro das pequenas propriedades. A gente tem alguns produtores que ainda gostam de utilizar o touro na propriedade, mas a gente tenta explicar os benefícios, né? Que se tem, é uma ferramenta da biotecnologia que a gente tem da produção que está à disposição em um valor mais acessível para o produtor. Então, a gente tenta passar para eles para poder melhorar a qualidade do nosso rebanho, até eles se sentirem mais incentivados, né? A melhorar e a estar, quem sabe, aumentando a produção, porque é bem interessante. Não são todos os locais em que a gente tem à disposição essa biotecnologia, né? Da inseminação, do sêmen ali à disposição deles de graça também, né? Que é fornecido. Então, é uma forma de melhorar o rebanho, melhorar a qualidade do nosso gado aqui da região. Então, cada lugarzinho que a gente vai, que entra lá, que tu vê que não tá ainda 100%, que tu pode melhorar, a gente tá sempre passando as informações que tem à disposição deles aí. Que bacana. Vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho dessa questão da inseminação. Antes, eu queria que tu detalhasse um pouquinho melhor pra gente essa questão do atendimento, né? Como é que funciona, assim, pro produtor poder contar com esse atendimento, né? Vai lá, fala direto contigo. Como é que é esse processo? Assim, tem algum custo? Como é que funciona pro produtor? Então, normalmente o produtor vai entrar em contato ou com a secretaria ali, né? Mas depois que passa algum tempo, já tem o meu atendimento, eles têm o meu telefone e eles conseguem entrar em contato direto. Então, se nunca precisou de nenhum atendimento veterinário, se ligar ali na secretaria, eles vão passar o meu contato, né? Ou se entrar em contato, às vezes conhece o Zezinho, conhece o Chico, né? Então, entrando em contato com o pessoal da secretaria, eles vão ter acesso ao meu contato, né? Então, eles fazem a solicitação do atendimento. Eu me desloco, no caso, até a propriedade para fazer o atendimento veterinário. Aí depende da situação, se é um diagnóstico de gestação, se é, às vezes, algum atendimento de emergência, um parto. Essas situações, assim, é que costumam ocorrer com maior frequência aqui na nossa região, né? Então, aí eu vou até a localização da propriedade, faço a consulta, né? Normalmente, consultas não têm custo para o produtor, né? É só acionar ali que eu vou e faço o atendimento. Quando a gente tem alguma situação em que precisa, por exemplo, de algum procedimento cirúrgico, em que tem que envolver mais materiais, mais algumas outras coisas, em que a prefeitura ainda não tem à disposição, eu tenho que, no caso, fornecer o meu material particular para a gente poder fazer, por exemplo, uma cirurgia de cesárea em alguma vaca. Então, daí vai ter o custo para o produtor somente desses materiais que a gente vai utilizar, mas a mão de obra do procedimento cirúrgico em si, ali não tem custo para o produtor, né? Durante o atendimento ali na prefeitura. Então, eles vai pagar mais ou menos só o material mesmo que é utilizado. Vai resultar numa economia bem grande, assim, para esse produtor, certeza, né? Não ter que pagar a consulta. Isso, com certeza, porque quando a gente faz um atendimento particular, o veterinário cobra o honorário da consulta, né? Cobra o deslocamento, tem um valor um pouquinho mais elevado nessas situações, né? Então, acaba economizando também, acaba dando uma ajuda para o produtor, né? Nesse sentido. Porque depois vai ter todo o cuidado com o animal também, pós-operatório, né? Em casos de cirurgia. Mas essa parte de atendimento clínico, se precisar de uma consulta, uma orientação, não tem custo nenhum para o produtor, né? Só fazer a solicitação ali, que a gente agenda, vai encaixando no meio dos atendimentos e vai realizando aí as visitas para passar. Bom. E, Juliana, falar um pouquinho, então, agora desse diferencial. É um diferencial, né? Essa questão da inseminação que a prefeitura fornece. Não é todo município que tem isso à disposição. Conta um pouquinho desde assim, né? Explica bem pra gente o que é esse processo da inseminação, quais são as vantagens dessa biotecnologia que tu citaste, né? Que ela oferece, por que é tão interessante contar com esse serviço. Então, a inseminação artificial, como eu falei, é uma biotecnologia da reprodução que a gente consegue otimizar, né, a qualidade do rebanho, do município, no caso dos animais,
através desse procedimento de inseminação artificial. Como é que a gente faz aqui? Porque tem vários tipos, né, de protocolos que a gente faz para reprodução bovina. A gente tem protocolos em que a gente induz cio dos animais para fazer as inseminações todas no mesmo dia. Nesse caso aqui, a prefeitura não é feito nesse sistema, né, de indução de cio. O que a gente faz? A gente pede que o proprietário da propriedade, ele monitore os seus animais e identifique o cio na vaca, né? Então, ela tem alguns sinais que ela vai apresentar. Um comportamento de vocalização maior, ela acaba ficando no meio das outras vacas, querendo cobrir outras vacas. Então, e aí também tem a presença de muco, que a gente vê na vulva, né? Tem esses sinais que, se o produtor precisar, eu passo todas as orientações, é só entrar em contato ali. Mas ela apresenta esses sinais de cio e assim que ele identifica, ele entra em contato com o inseminador da prefeitura, que é o Gustavo. Fazendo a solicitação para ele e identificando ali com ele certinho o período em que ela entrou no cio, o Gustavo ele vai até a propriedade e realiza o procedimento de inseminação artificial, que é o que consiste. No lugar de um touro para cobrir a vaca, a gente tem o sêmen, no caso do animal, congelado em palhetas especiais, em que o Gustavo, que é o nosso inseminador, ele vai e introduz esse sêmen diretamente dentro do útero da vaca. Então, dali, depois em diante, se tudo ocorrer normal, certinho, a gente vai ter uma gestação. E aí, uma gestação de um animal que a gente é selecionado, né? O touro que for colocado na vaca, no caso, vai poder escolher a raça, né? Ver qual é a raça mais adequada para o tamanho do animal também, que a gente tem que tomar uma série de cuidados. E ali você já pode esperar uma prole com uma qualidade melhor do que se fosse, às vezes, um touro já mestiço que tu tenha dentro da propriedade, né? E sem ter o custo daquele touro ali, né? Sem ter o custo de manter mais um animal dentro da propriedade, mais um animal que precisa ser vacinado, que precisa receber alimentação, né? E tem todo o cuidado que tu tem que ter com mais um animal, que normalmente touros são grandes também, né? São animais que vão consumir mais alimentos, se for pensar dentro de um manejo dentro da propriedade, né? Então, ele é um animal que vai consumir mais, então você reduz mais aquele custo ali. Fora de que você consegue melhorar a genética do teu rebanho e colocar mais de um animal, né? Então, tu não fica preso a uma genética fechada, né? De um touro só, você vai ter filhos somente daquele touro ali. Se você faz a inseminação artificial, consegue variar, né? Então, você consegue ter uma rotação e até selecionar o touro mais adequado para aquela vaca, para tentar melhorar, às vezes, umas características daquele animal, né? Porque, por exemplo, você pode ter uma vaca de uma raça, por exemplo, Angus, que não é tão pura, né? Não é um animal PO, mas selecionando o touro, você consegue tirar um filho já mais próximo, né? Selecionando o touro. E, de repente, se você colocar um touro que é da propriedade, um mestiço, alguma coisa assim, já não vai ser um animal com tanta qualidade genética, né? E tem uma diferença de escolha aí pro gado de corte e o gado de leite, sim? Sim, tem uma diferença. A gente tem até uma coisa que gostaria de frisar bastante, porque a gente tem, às vezes, alguns produtores que não entendem. A gente tem os animais, o gado de leite, né? Dependendo da raça que a gente pegar de gado leiteiro, ele tem uma estrutura física, né? Por exemplo, a Jersey, que é um animalzinho que é muito comum aqui na nossa região, essa raça. Ela é uma raça pequena, os animais são pequenos, as vacas são pequenininhas. E o gado de corte tem tendência a colocar, dependendo da raça, animais maiores. Então, durante o parto, a gente tem uma dificuldade física aí. Porque o terneirinho vai nascer um terneirinho grande. Por exemplo, se eu colocar um Nelore, né? Que é uma raça de gado de corte grande, zebuíno, é diferente. Então, a gente tem uma dificuldade no parto da Jersey, que aí acaba implicando em complicações. Às vezes vai precisar de auxílio no parto, às vezes não vai ter como auxiliar num parto distóxico, que a gente reposiciona o animal e faz a tração. A gente não vai conseguir fazer isso, vai ter que partir para uma cesárea, então dificulta. Então, esses cuidados com a proporção da vaca pro touro que vai ser escolhido, tem que se tomar esse cuidado. No início, quando eu cheguei aqui, a gente tinha bastante problema com parto, assim. Bastante ocorrência de partos em que a vaca não conseguia parir. E, às vezes a gente ia olhar, era desproporção, né? Muitas vezes porque a propriedade não foi inseminação, mas a propriedade tinha um touro muito grande para os animais. Aí implica em várias complicações, né? Até mesmo na hora da monta, pode machucar a vaca, porque a desproporção do tamanho do touro para a vaca é muito grande. Já aconteceu aqui também de eu pegar animais fraturados.
depois da monta do touro. É, uma série de cuidados que às vezes na hora a gente não lembra, né? O produtor não E às vezes não o produtor não sabe mesmo, né? Não tem o conhecimento, assim. Por isso a importância desse serviço, assim, uma assistência mesmo, né? Sim, de estar orientando e passando a informação, né? É bastante importante. E isso é um ponto que eu friso sempre pro pessoal. Sempre cuidado na hora de escolher os animais, né? E aí, a vantagem da inseminação artificial e de ser fornecida, assim, pela prefeitura, é que a gente tem uma gama muito grande de raças e touros ali para escolher. Pois é, comenta isso pra gente, assim, número de raças, como é que funciona esse processo da escolha também, vocês aconselham ali, mas tem uma gama aí, né? São quantas raças? A gente tem, acho que dá umas 30 raças ali dentro do botijão, se eu não me engano, dá quase isso. Porque aí, a gente, assim, dentro das raças, a gente ainda tem uma variedade de touros entre cada uma delas, né? Por exemplo, a gente gado leiteiro, a gente tem Jersey holandês, tem o Gil leiteiro. E aí, dentro dessas mesmas raças, a gente tem alguns touros diferentes para cada uma das raças. Então, aumenta bastante a diversidade genética que a gente tem de animais para oferecer para o pessoal. E aí, o gado de corte mesmo, nós temos várias raças. Hereford, Angus, Aberdeen, os zebuínos, né? Que o pessoal gosta bastante também. Nelore, Brahma. Tem uma grande quantidade. E aí acontece, então, esse trabalho, essa assistência contigo e com o Gustavo, né? Que é o inseminador. Tem tipo um catálogo, assim, para eles irem lá escolher. Isso, a gente passa as informações. Quando ele solicita ali que seja feita a inseminação, a gente vê, né? Já orienta, né? A questão do gado para inseminar, né? Qual touro selecionar, e a gente passa para eles o nome do touro que foi inseminado, porque a gente tem um controle também do que foi feito de inseminação, né? Então a gente tem um controle, mais ou menos, eu também já sei quantos terneiros a partir das inseminações vão nascer. Então, para aquele ano ali, esse ano já foram inseminados mais de 163 animais, né? Só na parte de inseminação é direta com o Gustavo, porque a prefeitura também fornece pontualmente para alguns produtores que têm o curso de inseminação e têm o botijão nas propriedades, a gente coloca o sêmen nesses botijões e o próprio proprietário da propriedade vai fazendo as inseminações, né? Então, lá também já tem muitos animais que vão nascer. Além só... Esse 163 foi só das inseminações do Gustavo, assim, inseminações menores, né? Que é uma propriedade, às vezes, tem uma vaca. Ou seja, de um ano para outro tem uma margem de erro, né, Juliana? Assim, foram 163 inseminações, mas não são todos ali que vão nascer, Não são todos que vão nascer, porque pode acontecer um aborto, né? Às vezes um animalzinho que trancou no parto, alguma coisa assim, algum problema, né? Mas é uma média aí bastante alta para o nosso município, 163 animais. A gente pode dizer, assim, que em um ano, né, com esse serviço, já vai ter nascido cerca de 100 animais? A gente pode dizer que provavelmente sim. Vai nascer até mais. Então, é um crescimento grande, assim, né? E o custo daí, a taxa para essa inseminação, como é que funciona? A taxa para inseminação daí é conversado com o Gustavo, mas o valor gira em torno de R$100. Depende do mas deslocamento é a taxa dele, assim. Isso, porque daí o que acontece? O Gustavo, ele recebe o material da prefeitura, então sobre o material ele não pode ter, no caso, lucro, né? Ele só faz uma cobrança de uma taxa do serviço dele mesmo e do deslocamento que ele tem, que o carro dele é, no caso, um carro particular, né? Então, ele não é um funcionário contratado pela prefeitura, ele apenas presta um serviço. Então, essa parte ali é uma taxa que gira em torno de R$100, depende da proximidade da propriedade, no caso. Mas o material da inseminação é gratuito pela prefeitura? Sim, ali é tudo pela prefeitura, desde o sêmen, bainhas para inseminação, é tudo fornecido pela prefeitura ali. E a gente pode dizer que é uma economia bem grande, assim, né, Juliana? Pelo menos a metade do valor. Eles economizam aí. Se fosse fazer uma inseminação artificial particular, uma que é mais difícil para o médico veterinário vir em propriedades pequenas, né? Por exemplo, para fazer inseminação em uma propriedade, às vezes não é vantajoso, é meio difícil conseguir mão de obra para inseminar uma vaca, um animal só. E aí, normalmente, quando o veterinário fecha, eles fecham pacotes grandes, com 10, 15 animais para fazer inseminação. E aí, às vezes, tu estuda alguma questão de um protocolo, alguma outra coisa que tu encaixe junto para fazer, né? Que tu tem que usar de outras estratégias para poder, porque normalmente, às vezes, vem de longe. E acaba esse serviço sendo em propriedades muito grandes, assim. Aí, para conseguir, para inseminar, por exemplo, o serviço que a gente faz aqui na prefeitura de inseminar uma vaca, às vezes, em uma propriedade, já fica mais difícil conseguir
conseguir esse atendimento, assim, mais específico, né? Então, vai acabar desembolsando um pouco mais. E aqui, no caso, sai pela metade do preço. Se uma inseminação sairia uns R$250, aqui vai pagar no máximo R$100, 120, por aí. Olha só, e que interessante porque é um retorno também, né? Ou seja, ele vai economizar na hora de inseminar e ele vai ter cada vez mais, através dessa melhora genética, né? Me corrija se eu estiver errada, um lucro maior também, né? Com a venda ali seja do seu leite, seja do corte do gado, assim, né? Com certeza, porque a gente consegue melhorar a qualidade genética desses animais. Então, consequentemente, a vaca vai tornar a produzir, o gado leiteiro, né? Vai tornar a produzir mais, vai ser um animal melhor selecionado, com características de ubre melhor, que vai prevenir questão de mastite, de doenças que a gente tem também ali que atrapalham a produção. Então, você vai ter um animal selecionado para ser mais sadio e produzir com mais qualidade, com maior quantidade, né? E no gado de corte, você consegue, com as raças ali sendo aplicadas direitinho dentro da propriedade, a escolha do animal correto, junto com o manejo também, né? Porque tudo é manejo, questão de cuidados também. Não é só a parte genética vai fazer a parte dela e a gente tem que dar o suporte pro animal, né? E no gado de corte, então, ele vai conseguir, às vezes, tirar um terneiro, apartar ele mais cedo da vaca, porque o animal já se desenvolveu o suficiente, ele vai ser um animal que vai ter uma carcaça maior, vai ter um peso de carcaça melhor. E dependendo, algumas raças também no frigorífico, quando a gente vai comercializar, elas têm um valor agregado um pouquinho melhor, porque a carne é um pouco mais nobre, digamos assim, a qualidade daquela carcaça já é melhor, então às vezes consegue até negociar um valor um pouco melhor na venda, né, do animal para o frigorífico, enfim. E é importante a gente entender isso só para entender como funciona essa cadeia, assim, né, como é interessante para o produtor poder contar com esse serviço que a prefeitura oferece, né, de uma inseminação, da própria consulta, né, sem custos ou com custos reduzidos, e ele vai conseguir melhorar o preço da venda dele, vai conseguir ter um dinheirinho a mais, vai conseguir aumentar a sua produção, ou seja, aumentar esse trabalho desenvolvido no município de Sombrio, e indiretamente esse dinheiro também vai ser injetado na economia daqui, sim, né? Com então, certeza. como a gente citou antes com o Chico ali, as culturas que são produzidas aqui, né, alimentos, enfim, que são já utilizados na educação no município, ou seja, a merenda de Sombrio já é com verduras, frutas, alimentos produzidos daqui. Então, a gente consegue fazer um controle interno, assim, né? E a Juliana também, sendo a veterinária oficial do nosso município, né, Juliana? Consegue ter um controle de como é que está sendo a produtividade e o avanço, né, desse cuidado com os animais no município e do crescimento disso também, né? Como é que tu avalias, tu estando aí há 2 anos aqui, o avanço, assim, desse ano de 2023, claro, na tua área que tu desenvolves dentro da secretaria, aqui no município? Apesar do atrapalho que a gente teve aí da questão das chuvas, que também atrapalha a nossa produção, né? A gente fica com os pastos inviáveis, né? Vocês são impactados também. Com certeza, a gente tem muita região aqui no Sombrio que o pasto, que é a maioria das propriedades aqui, o sistema é extensivo, né? Então, o animal é solto a pasto. Fica com pouco pasto disponível para eles. Então, nessa época de verão, que é para estar com as pastagens melhor, né? Começa as chuvas e a pastagem vem com mais vigor, que era para o gado estar se alimentando bem, estar se recuperando, ganhando mais peso nessa época. Com essas chuvas e alaga a região que eles ficam, então a gente fica com pouco pasto disponível. Então, daí ele já vem do inverno, que é uma época que a gente tem um pastinho de menos qualidade, né? E aí entra num verão que não vai ter um pasto tão bom também, a gente é impactado, né? Já Fora entra uma preocupação. Aí a alimentação fica mais difícil, né? Aí o proprietário já tem que se preocupar com uma silagem, alguma outra coisa para complementar, porque o espaço fica reduzido, então os animais ficam confinados em uma parte menor de pasto. Aquele pasto vai acabar mais rápido, então ele tem que repor, né? Tem que achar um meio de suprir aquela falta do restante do pasto que ele teria disponível, né? Que aí, né, com essas chuvas, não tem onde a gente não encontre água lá acumulada, né? Então, fica bem difícil e impacta bastante também. E o pessoal da produção de leite também, todos, né? Dentro do gado ali, todo mundo é afetado, não tem... Se a região onde se tem os animais, ela é mais... foi mais alagada, Mais fica afetada. bem... Isso, fica
fica difícil. Ainda bem que contam com a assistência, assim, né? Pra tirar alguma dúvida, pra ver o que dá pra fazer, Sim, né? sim. Que acontece da mesma forma que o Chico tava citando, né? De auxílio aí pra esses produtores. Assim a Juliana faz com os animais também. Mas tirando isso, foi um bom bastante ano. trabalho esse ano, assim, né? Foi. A gente teve bastante aumento, assim, na questão do primeiro ano, né? Comparado agora, que eu tô aqui trabalhando. O número de inseminações aumentou, o número de atendimento veterinário também aumentou, de solicitação, né, pra gente. Muitos não sabiam que tinha, que estava disponível. Então, com a própria divulgação, assim, desse serviço é bom porque o produtor fica informado e sabe que pode contar com a gente, né? Que pode chamar em uma situação de emergência, alguma coisa, e a gente tá ali à disposição para fazer o possível para ajudar. E agora a gente daqui a pouco já tá encerrando o episódio. Queria te pedir alguma história, assim, interessante pra gente relembrar, assim, nesse 2023, né? De tantos... Acho que deve ser muito gostoso pra ti que ama a tua profissão, né, Juliana? Ver, assim, acompanhar esse processo da inseminação, né? Do cuidado com esses animais. De produtores que às vezes não imaginavam o que davam pra fazer na sua produção. E conseguiam, né? Tem um dos vídeos ali no Instagram da prefeitura em que a moça, acho que é essa Rose que tu comentaste. Isso, a Rose. Que ela fala, nossa, era meu sonho ter o ultrassom aqui. Ela dizia, imagina se um dia a gente pudesse fazer ultrassom. Tu lembras, te recordas, assim, de alguma história, algum produtor que te marcou nesse ano de 2023, assim, com o avanço da sua produção, Ju? A Rose lá, eles com certeza são uma das propriedades, assim, referência, né? Lá foi o primeiro ultrassom que eu fiz, realmente, aqui na região, aqui foi lá com ela. Diagnóstico de uma gestação tava com 30 dias, bem pequenininho. Nossa, são tantas histórias que a gente passa, animais que às vezes fraturados, que normalmente o pessoal acaba abatendo, né? A gente tipo, não investe, e aí a gente foi lá, fez, e o animalzinho hoje tá bem, tá andando, tá tranquilo. Lá no seu Ayrton, na Santa Fé, foi o que aconteceu esse caso. Tinha fraturado a canela, ele disse, acho que não dá pra resolver, né? Eu disse, não, a gente pode tentar, vamos fazer o possível. A gente entrou com as medicações, fez talinha, deu 60 dias, eu tirei a talinha e terneiro andando normal, assim, super bem. Legal. Fora parto também, que é uma coisa que eu adoro fazer. Às vezes dá um trabalho, mas é muito gratificante tu ajudar, auxiliar, e depois tu vê o terneirinho ali já bem junto, assim. E com certeza gratificante para os produtores também poderem contar. Tu recebe um retorno, assim, Juliana, de agradecimento, assim, de receber de ser vista mesmo, assim, esse trabalho, né? Tu, como profissional, mas representando a Secretaria de Agricultura do município de Sombrio, que com certeza é referência, assim, e tem um diferencial para outros municípios, né? Outros municípios que talvez não contam com todas essas disponibilidades. Tu escuta, assim, dos produtores um retorno nesse sentido? Eu escuto bastante também dos produtores, assim. Às vezes, quando tu termina um atendimento, vem o bom de trabalhar no campo é isso também, né? Que a gente vai atender e às vezes volta para casa com um agradinho a mais. Uma dúzia de ovo, tem algum lugar que atende, assim, né? O pessoal. A gente chega e tá sempre esperando a gente com alguma coisa, quer um cafezinho, quer... E aí coisa o retorno boa. Também, às vezes me mandam mensagem, Ju, tá ok. Eu sempre peço também, né? Me avisa se tá tudo certo com o animal. E aí vem, Ju, tá bem? Tá comendo? Voltou? Tá forte? Tá sadio? Que bacana. É muito bom, muito bom. Apesar das dificuldades, então, da chuva, dá pra dizer que foi um bom ano, assim? Um ano bom de trabalho, gratificante? Foi sim. Foi um ano bom, apesar dos percalços aí, mas um ano em que a gente conseguiu ajudar bastante gente aí e crescer mais. Muito bem. E, Juliana, então, estou terminando as nossas retrospectivas sempre assim, que é como geralmente a gente termina pensando no próximo ano, nas próximas etapas, né? O que tu, enquanto veterinária do município de Sombrio, da Prefeitura de Sombrio, tem como expectativa para a Secretaria de Agricultura, para esses produtores, né? O teu desejo, que eu sei que tu desenvolve um carinho, assim, por eles, né? Por essas famílias. A tua expectativa aí para esse próximo ano de 2024, no que diz respeito a esse trabalho, assim? Espero que eu consiga atender mais, né? que eu consiga chegar a mais propriedades aí e tá atendendo eles com todo o carinho que a gente traz pelas famílias, né? E
que seja um ano de mais crescimento, que a gente consiga produzir mais, produzir melhor, porque aí a cadeia toda funciona, como você falou, né? Verdade. E aí a gente consegue desenvolver mais a nossa região ainda nessa área, que aqui na nossa região não é assim tão... Né? A gente tem os produtores ali, como eu falei, e alguns produtores que levam ela como uma segunda opção ali, que eles tenham essa segunda opção bem fundamentada dentro da propriedade para que tenha um retorno que eles esperam, né? Nossa rendinha extra aí, que a gente consiga crescer e desenvolver mais ainda. Isso aí. Vamos conseguir, né? Vamos sim. Vamos e o lá. ano que vem eu vou estar aqui de novo. Isso aí, vamos fazer a retrospectiva do ano que vem. Juliana, é muito bom te receber aqui, um bom final de ano para ti, sucesso na tua trajetória aí nas produções do ano que vem. Obrigada, eu que agradeço e desejo o mesmo a vocês e a todos os nossos produtores. Muito bem, muito obrigada a você que nos acompanhou durante todo esse episódio, a gente falar um pouquinho da agricultura, a gente trata desses assuntos durante o ano todo, mas como eu venho dizendo aqui nas nossas retrospectivas, é importante a gente relembrar, às vezes passa o ano, a gente esquece tantas coisas importantes que foram realizadas, né, que mudam a vida dessas famílias e impactam diretamente no nosso município. Por isso é importante que a gente observe todas essas ações e trabalhos fornecidos e realizados e os resultados que eles trazem. Ano que vem, esperamos trazer mais boas novas para a agricultura, para os produtores de gado, de corte, de leite, aqui no nosso podcast. E lembrá-los sempre de estar bem ligadinhos nas nossas redes sociais, né? Instagram, WhatsApp, a Prefeitura também disponibiliza as informações para que os produtores possam contar com esses serviços que, como a Juliana disse, às vezes não conhecem, né? Então é importante, por isso, estar bem informado. Esse episódio tem a apresentação de Sofia Dessuí e a operação técnica de Dedê Magnus, e a gente volta semana que vem com mais um episódio. Até lá!